A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo e da rádio ADFM 88.7. Quero começar essa edição, como de costume, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, que são os diretores e o coordenador de toda esta programação. O Confradesp vai ao ar toda terça, às 9 da manhã, pela rádio e também pelo canal da nossa convenção no YouTube. Todos nós sabemos que o segundo domingo de junho ele é especial, principalmente para a Igreja Evangélica no Brasil. Nesta data se celebra, se comemora o Dia do Pastor. Por isso, esta edição de número 19, será especial. Nós falaremos nela sobre o ministério pastoral. E quem é o convidado para falar sobre este tema tão peculiar e tão importante? Ele tem mais de 65 anos de exercício ministerial e é hoje o pastor dos pastores do Ministério do Belém. Eu estou falando do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que veio abrilhantar mais uma vez o Confradesp em Revista, especialmente a edição de número 19. É com ele que falaremos sobre o chamado dele e também de outros pastores, a responsabilidade de separar homens para o ministério e o que Deus tem feito na sua vida ao longo de tantos anos aí no exercício desta tão nobre tarefa que é a tarefa ministerial. Pastor presidente, a paz do Senhor, uma alegria ter o senhor aqui mais uma vez nos estúdios da rádio e no podcast Confradesp em Revista. Pai do Senhor, irmão Tiago, é uma satisfação estar mais uma vez ao seu lado, ocupando os microfones de nossa emissora, que o Senhor tem dado à Igreja Assembleia de Deus do Belém, para, por ela, divulgar, trazer não somente à igreja, mas aos nossos milhares de ouvintes, mensagem do céu que possa alimentar, confortar, salvar os pecadores. Pastor, para nós é sempre uma alegria estar perto do senhor. O senhor é uma fonte inesgotável de informação, de conteúdo, então tudo que a gente puder extrair é sempre muito útil, muito proveitoso para todos aqueles que tomam conhecimento, tomam parte de tudo que sai do coração, da mente de José Wellington Bezerra da Costa. O senhor sabe que no segundo domingo de junho se comemora o Dia do Pastor. E o senhor é o pastor dos pastores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E são 67 anos de ministério, de exercício pastoral. Então com certeza aí o senhor tem muito o que ensinar, muito o que falar. O senhor foi separado para presbítero em 1958. E na Assembleia de Deus nós costumamos contar o tempo ministerial a partir da consagração no presbitério, correto? Perfeitamente. Pastor, o senhor está completando 90 anos e 7 meses de vida, chegando aí nos 91. O senhor já viveu mais como pastor nesse tempo todo do que como José Wellington simplesmente. Certo. Então, 50% de quem é o senhor hoje é o pastor José Wellington. Não é mais o Dedé, não é mais o José Wellington, não é mais o Zé, não é mais o irmão, não é mais o sogro, não é mais o pastor. É o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Como foi o início do ministério do senhor? Bem, em 1957, eu estava dirigindo a congregação na Vila Espanhola, quando Deus me deu uma revelação e mandou que eu me preparasse, porque eu iria substituir o pastor. Isto se passou. Naturalmente, eu fiquei orando a Deus, não disse nada para ninguém, nem a minha esposa, porque era um negócio meu com Deus, Deus comigo. Então eu fiquei aguardando o tempo do Senhor. Pois bem, mas aconteceu que eu, trabalhando no Evangelho, tive a oportunidade de dirigir a congregação da Vila Espanhola, que foi a primeira congregação que eu dirigi, e dali Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. Eu comecei a entender que o Senhor estava comigo e que eu deveria estar devidamente preparado para exercer aquilo que Ele ia confiar nas minhas mãos.
eu fui consagrado a presbítero e no mesmo ano de 58 eu fui consagrado ao ministério no fim do ano de 1958. Daí a seguir, nós nos entrosamos, por assim dizer, passamos a viver o dia a dia, desfrutando, trabalhando e sentindo que recebíamos de Deus um ministério para realizar. Pastor, nós sabemos que nesta época o Ministério do Belém, a Assembleia de Deus, não tinha a estrutura que tem hoje, né? De setores e tudo mais. Mas quem que indicou o senhor para o pastor Cícero, ou como o senhor teve contato com o pastor Cícero para começar essa carreira ministerial? Bem, eu cooperava na Casa Verde e o pastor setorial da época, que era um homem muito sincero, muito amigo, ele chegou a falar para mim que ia me indicar para ser consagrado a presbítero. E naquele momento eu não aceitei. Eu disse a ele que não queria e fiz as minhas justificativas. Bem, mas passado um tempo, eu não pedi, não sei se ele chegou a falar para o irmão Cícero, eu sei que eu estava num culto de Santa Ceia, o irmão Cícero me chama e me consagra para o presbitério. Isso de uma surpresa tremenda, né? E aí, seguimos, né? Então, nessa época, o senhor congregava no setor de Casa Verde, Perfeitamente. que hoje é a Vila Espanhola, né? Dirigia. Já dirigia a Porque a Vila congregação. Espanhola foi uma congregação que Deus abençoou e ela cresceu. Na verdade, ela suplantou Casa Verde, suplantou Cachoeirinha e tornou-se a congregação número 1 daquela região, não é? O que mais tarde veio a ser a sede do setor, né? Perfeitamente. Muito bem. Pastor, e por que na primeira chamada o senhor se esquivou? Claro que o senhor era muito jovem, né? O senhor não tinha nem 30 anos ainda, né? Sabe que eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas eu era muito amigo do pastor. O pastor era um homem bom, de uma vida muito modesta. Como eu vivia no comércio e tinha uma condição financeira melhor, eu ajudava-o muito, entendeu, não é? Sim, sim. E eu entendi que ele queria me compensar o favor que eu lhe fazia com as coisas de Deus. E eu disse que eu não aceitava, porque eu entendi que ele queria me retribuir porque eu tinha ajudado ele em alguma coisa. Então eu não quero. Eu só quero se for de Deus. Se não for de Deus, eu não quero. Foi uma forma também do senhor fazer uma prova, né? Ah, sim, se era Deus que queria o senhor no ministério. Perfeitamente, é. Muito bom. E quando, claro, o senhor foi consagrado a presbítero, o pastor identificou o ministério na vida do senhor. Mas quando o senhor, o jovem José Wellington, casado com a jovem Wanda, percebeu que tinha essa aptidão ministerial? Bem, eu estava, certa feita, viajando do Paraguai para o Brasil. Eu vinha em um micro-ônibus e, naquela viagem, Deus me deu uma revelação. E mostrou-me não só a minha consagração, mas o trabalho que eu iria realizar como pastor. Daí, então, eu fui aguardando o que o Senhor havia me revelado e tudo aquilo que ele me mostrou se cumpriu. Eu fui, na verdade, consagrado ao ministério e, de imediato, eu fui eleito também como primeiro secretário da igreja do Belém, e daí um entrosamento maior com o pastor Cícero, com o ministério, nasceu então esta confiança da parte do pastor Cícero na minha pessoa. Na verdade, eu nunca pedi consagração, mas ele sentiu de Deus de fazer e me consagrou. Eu estou aqui trabalhando para Jesus até hoje. Interessante, presidente, que nesta época eram muito poucos pastores, né, que se tinha no Brasil, né? A gente lê na história que se realizavam convenções gerais com 120, 150 obreiros e era considerado um número exuberante, né? Você veja que eu era um pastor jovem, mas a minha inscrição é de número 114 na Convenção Geral. Pois é. Hoje são mais de 100 mil, não é? Mais de 100 mil. Muito bom, um número bem expressivo e o senhor aí, um dos 100 primeiros, né? Como eu já mencionei no começo, somando os 90 anos e 7 meses de vida do senhor com o tempo que o senhor foi consagrado ao ministério,
O senhor hoje tem mais tempo de vida como pastor do que como comerciante ou como qualquer Sim. outra atribuição. O senhor ainda consegue tomar alguma decisão sem ser como pastor? O senhor consegue Olha, pensar sem ser como pastor em alguma área ainda da vida? não, eu quero dizer uma coisa, eu sou uma criatura normal como qualquer uma outra. É bem verdade que todas as pessoas têm determinadas aspirações. Eu vivi o comércio, saí do comércio, mas o Senhor me libertou do comércio. Porque eu vou lhe confessar que os 2 primeiros anos, quando eu chegava no Dia das Mães, no mês de dezembro, que é quando as minhas lojas faturavam mais, eu passava por uma loja e ficava com os olhos piscando, né? O coração acelerava, né? Mas me libertou completamente e eu hoje não tenho qualquer interesse de ter nada particular, nada que venha caminhar ou tirar a minha atenção do ministério que o Senhor me deu. Então hoje, todas as decisões, seja pessoal, ministerial, o senhor sempre pensa com o coração de pastor, né? Assim, perfeitamente. Mesmo porque é o seguinte, eu acho que a minha responsabilidade como pastor e, por misericórdia de Deus, presidente da Assembleia de Deus, pois eu fui 30 anos presidente da Convenção Geral do Brasil, e, na verdade, temos aqui em São Paulo a maior igreja, Assembleia de Deus do Brasil, e me parece que uma das maiores do mundo. Mas eu tenho que cuidar deste patrimônio espiritual e moral, e as minhas atitudes, as minhas decisões, eu devo fazê-las sempre com muita cautela. E eu não tomo assim, decisões precipitadas. Aquilo que eu entendo que posso resolver no momento, faço. E aquilo que eu acho que é mais difícil, eu vou para os pés do Senhor, orar, para que Ele me dê direção e possa dar uma solução plausível, né? Para que não haja prejuízo na igreja do Senhor. Presidente, antigamente se tinha com muita frequência o convite de um pastor presidente, de um pastor setorial, de alguém que está liderando outros obreiros, para que os irmãos viessem viver integralmente do ministério. Como o pastor Cícero exigiu do senhor, né? Perfeito. Zé Wellington, eu quero você no ministério comigo, guarda as 2 lojas, mantém 2 lojas para formar os meninos, como nós já conhecemos, mas esquece o comércio, né? Que conselhos o senhor daria hoje para alguém que é chamado pelo pastor para viver integralmente do ministério? Bem, eu entendo, Tiago, que a chamada de Deus, ela é superior e ela cobre todo e qualquer outro problema com relação ao trabalho na vida do chamado. Então, eu acho que quem aceita o ministério, a Bíblia diz que está nessa boa peleja, não se pode contaminar, não se pode envolver com os negócios dessa vida. Então, eu acho que a chamada e a vocação ministerial deve ser 100%. Se eu sou pastor, eu devo viver como pastor, trabalhar como pastor, ter um comportamento social e uma vida ilibada, com muita cautela do meu caráter, a fim de que a minha vida sirva de exemplo para a vida de milhares de pessoas. Dentro dessa mesma linha que a gente vem conversando, presidente, o senhor está há 45 anos liderando o Ministério do Belém. Sim. Que, como todos sabemos, é a maior Assembleia de Deus do país e, se duvidar, do mundo também. E o senhor é responsável já pela criação, pelo nascimento de uma geração de pastores, porque pastores que foram consagrados há 45 anos atrás foram consagrados pelo senhor. Perfeitamente. Então, assim, eu não tenho 45 anos de vida. Então, o senhor deduz aí o peso desse período. Como é para o senhor ser responsável pela formação, pela criação, pelo nascimento de tantos obreiros ao longo de um período tão extenso como este? Olha, Tiago, eu, na verdade, ao assumir a igreja do Belém, o número de obreiros era menor.
Mas com a expansão da igreja, nós tivemos necessidade de preparar novos obreiros para nos ajudar no ministério. Esta preparação é feita com oração e, naturalmente, chamando os pretensos candidatos, ou aqueles que nós deslumbrávamos que tinham alguma vocação, esses irmãos procuramos a ensiná-los a como cooperar. Isto é, de fato, um dos trabalhos primordiais do pastor, é ensinar e preparar novos obreiros, porque a igreja ela cresce. Se você se voltar para a Bíblia, você vai encontrar São Paulo, não somente como um grande missionário, mas um grande formador de obreiros. Então, isso está implícito no nosso ministério. Haja vista que hoje nós temos mais de 15 mil pastores no Ministério do Belém, e vou lhe dizer, sem vaidade, creio que 95%, 97% desses pastores receberam a imposição dessas mãos pequenas. É verdade. E a gente sabe que o senhor leva isso muito a sério, né? Sim. Mas quando o senhor olha um auditório, por exemplo, aqui numa escola bíblica e pensa assim, são todos filhos do meu ministério, qual é o sentimento que vem no coração do senhor? Não, eu me sinto feliz e, naturalmente, oro a Deus para que eles continuem firmes e, se eles estão olhando para mim, que eu tenha cuidado de transmitir para eles sempre um ministério sadio, né? Com muita fidelidade a Deus e muita dedicação à Igreja do Senhor. Muito bem, você está na rádio ADFM 88.7 e no canal da Confradesp no YouTube, acompanhando mais uma edição do podcast Confradesp em Revista. E eu converso neste momento com o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Este programa é especial, alusivo ao Dia do Pastor, que foi no segundo domingo de junho. Pastor, o senhor disse que se preocupa e se cuida quando tem um auditório de obreiros à sua frente, pois são obreiros gerados pelo senhor, mas com o que o senhor está passando para eles também. Mesmo depois de tantos anos de ministério, sendo um pai e um avô, até podemos dizer, ministerial de muitos, o senhor ainda tem essa preocupação de como o senhor está se portando diante dos seus obreiros? Perfeitamente. Como a igreja é crescente, novos obreiros surgem. Isso é como uma família. Os filhos dos filhos, e assim é também no ministério. Nós temos por obrigação e cuidado de ensinar os obreiros velhos para se lembrar da responsabilidade e os mais novos para aprender a ser responsáveis, né? Muito bom essa fala. Pastor, nós sabemos que alguns critérios são estabelecidos pela própria Igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pela Convenção Estadual, pela Convenção Geral, quando se vai separar um pastor. Mas também sabemos que, ao longo da prática ministerial, o próprio pastor coloca algumas diretrizes que ele julga necessário para o perfil de alguém que ele quer no ministério. Que critérios o senhor costuma observar como primordiais quando vai separar um obreiro? Em primeiro lugar, o testemunho pessoal. Observa-se se ele é, de fato, pelo menos demonstra com a sua dedicação a ser um crente. Não falta aos cultos, participa das reuniões de escolas bíblicas, participa das atitudes, do trabalho, enfim, ele se entrosa participando do trabalho da igreja. Ele demonstra vocação para isso. Isto nos chama a atenção. Mas, em segundo lugar, nós procuramos também a sua vida moral. Haja vista que a consagração de um obreiro do Belém não é tão fácil, porque o nosso crivo é muito pequeno. Nós exigimos, em primeiro lugar, que seja crente, que seja batizado nas águas, que seja batizado no Espírito Santo, que tenha vocação para o ministério, que seja um estudante dedicado à Bíblia Sagrada, que tenha uma vida moral lá fora limpa. Haja vista que nós consultamos aos cartórios de protesto, nós consultamos também a justiça, se ele não tem qualquer problema social que venha envolver a sua vida. Quando tudo isto é comprovado, que nada ele deve,
Isto já é um passo grande para ele ser observado como candidato ao ministério. E, naturalmente, nós compreendemos que os dons ministeriais não são iguais e Deus dá conforme Ele quer. Paulo diz que os dons espirituais são dados para o que é útil, de maneira que o que Ele deu para mim como pastor não deu para você, mas o que Ele deu para você também não deu para mim. Mas o que eu tenho com o que você tem se soma no ministério perfeito. Então, isto é o ministério da Assembleia de Deus do Belém. Muito bem. Presidente, que marcas o senhor traz impressas no seu ministério que o senhor considera que é uma herança do ministério de Cícero Canuto de Lima? Bem, na verdade, o pastor Cícero era um exemplo de homem de Deus. Eu tive a oportunidade de lhe acompanhar por muitos anos. Nós viajávamos sempre, nós dois, só os dois, e para longas viagens, para o Nordeste, olha, para o Sul, para o estado do Mato Grosso, muitas vezes. Pois bem, irmão Cícero, eu posso lhe dizer que era um santo homem de Deus. Eu observava nele, a primeira coisa, ele era um homem de um comportamento 100%. Não era de dizer piada, não vivia com brincadeira, era um homem sério. Naturalmente, ele era muito acessível, ele se comunicava com a gente. Então, eu com ele, nós tínhamos assim muita, eu digo, liberdade, tinha muita comunhão, havia um relacionamento muito de perto entre eu e ele. E isto nos fez sentir estar junto a ele, não somente em observar a sua vida, como também aprender como ele fazia. Muito bem. E o senhor disse que quando jovem, Deus usou um irmão para dizer que o senhor substituiria o pastor. É verdade. Quando o senhor percebeu, quando o senhor identificou que esse pastor seria o pastor Cícero? Olha, isso demorou muito, porque do exercício pastoral, aqui no Belém, eu substituí dezenas de pastores. Congregações, Então, campos, congregações, né? campos, Setores. estado do Mato Grosso, Espírito Santo. Então, eu, na minha mente, eu já tinha isso como uma realidade, cumprido, né? Mas não era um pastor, era o pastor, não é? E o pastor é um artigo definido masculino do singular, né? Assim eu aprendi ainda nas primeiras aulas de gramática portuguesa. Pois bem, então, acontece que eu vim, quando eu assumi a presidência do Belém, é que eu vim compreender, literalmente, aquilo que Deus havia me falado. Substituir o pastor. E essa substituição, a mim, me pesava muito. Eu tive, naturalmente, porque eu nunca pedi, e vou lhe dizer uma coisa, eu sempre me comportei a me conformar com o que Deus fazia na minha vida. Então, quando eu fui indicado para ser o presidente da Igreja de São Paulo, por unanimidade dos pastores da capital, eu disse para eles, não me considero pastor do Belém sem ouvir os pastores do interior. Convocamos todos os pastores do interior, fizemos uma reunião e, por unanimidade, eles me aceitaram como presidente. Aí sim, eu me sentei na cadeira do presidente. Quer dizer, uma cadeira nova, porque tinha um irmão aqui que ele disse que tinha sonhado que a cadeira do Belém era dele, então mandei a cadeira para ele. O senhor mandou literalmente? Tá certo. Então foi aí que o senhor realmente entendeu, falou, não, a profecia está se cumprindo hoje. Hoje, perfeitamente. Aí sim, eu senti ainda mais peso da responsabilidade, porque o pastor Cícero era um homem muito equilibrado na vida. Ele não era assim um eloquente pregador, mas era um bom ensinador.
Aliás, ele gostava muito de falar das cartas de Paulo a Timóteo. Era interessante isso aí. Mas andar com ele era uma escola. Quase todo dia eu aprendi uma lição. Pastor, eu imagino o quão importante foi todos esses anos, tantas viagens. Sério. E eram viagens sem comunicação, né, pastor? O senhor saía de casa... Nós fiquei ao seu lado 33 anos, né? E naquela época não existia celular. Eu saía de casa e só tinha notícia no dia que voltava. Muitas vezes demorava 15, 16, 18 dias depois é que a gente chegava. Porque anualmente nós fazíamos uma viagem. Saía daqui de São Paulo, primeira parada era em Assis, e antigamente o pastor de Assis era o irmão Padilha que veio a falecer. De Assis, nós íamos um pouquinho mais para frente, atravessávamos, quer dizer, ia até Porto Epitácio. Ele gostava muito de parar ali. Que hoje é Presidente Epitácio, né? Presidente Epitácio. Dali, então, não tinha aquela ponte. Eu ia e à noite ficava dentro do carro para conseguir passar, atravessar na balsa, porque eram muitos carros, guardar a vaga. Ele ia dormir e eu ficava lá, mas não tem problema. O senhor fazia esse procedimento porque se deixasse para fazer de manhã, talvez não teria vaga, era isso? Aí é que está, a fila era muito grande, né? Então, depois nós seguíamos, e a primeira parada, então, a gente fazia na cidade de Capim Verde, depois para Coxim, que é onde é um trabalho que estava se estabelecendo, já tinha um pequeno templo, e ali em Coxim, ele demorava sempre 2 dias, dando culto, escola bíblica, né? Pois bem, então, naturalmente, ia eu, um outro companheiro, nós tivemos aqui um irmão que era um tenente do Exército, que já morreu, pastor Galdino, um bom companheiro, e com o Galdino a gente fazia essas viagens. Pois bem, de lá, de Coxinha, a gente seguia e entrava nas cidades das maiores e ia parando, até a penúltima cidade de Jaciara, que era pertinho de Cuiabá, para depois chegar em Cuiabá. Em todas elas, nós íamos dirigindo estudos bíblicos. Pastor, e esse programa fazia parte do calendário anual dele e do senhor. O senhor sabia que naquela época teria que viajar para o Mato Grosso? Perfeitamente, Agora, irmão Cícero era interessante. Ele era muito cuidadoso na citação da Bíblia. Você, pregando, não podia citar um versículo errado, que ele lhe corrigia na hora. É mesmo? Eu me recordo que um certo dia eu pregava sobre a árvore da vida, é a árvore da ciência do bem e do mal. E dado momento, eu me enganei, coloquei um no lugar da outra. Ele disse, mas não é assim. E aí me corrigiu, né? Eu disse, como é bom andar com o mestre do meu lado, né? Pois é. Mas assim nós viajamos muito e eu aprendi muito com ele. Ele era um homem e um coração aberto para a obra de Deus. Mesmo porque ele, quando saía, levava dinheiro para ajudar os pastores. É mesmo. A carteira dele, o paletó dele era torto, assim, do lado da carteira. Ele levava sempre muito dinheiro. Mas chegava um momento que ele dizia para mim, Zé Wellington, você tem dinheiro aí? Eu falei, eu tenho. Então não gasto não, porque eu vou precisar. Olha. Então, e assim a gente fazia aquelas viagens. Era um fruto espiritual muito grande. Agora, eu tinha que estar sempre preparado, porque o ensinador era ele e eu. Pastor, e a diferença de idade de vocês era grande, né? Era grande, porque quando ele faleceu com 83, se eu não estou enganado. 86. 86. O senhor assumiu Belém com 50 e alguma coisa, não é isso? 46. 46. Então o senhor tinha metade da idade dele. O que representa para o senhor essa oportunidade que Deus lhe deu, pastor, de tão jovem poder conviver com um homem tão experiente no ministério? Sabe, Deus me deu graça para ter um comportamento. Primeiro, entender que ele era o pastor, certo? Que eu era apenas um auxiliar. Mesmo como vice-presidente, fui 7 anos, que na verdade o cargo de vice-presidente é o mais difícil da diretoria.
Porque se o vice-presidente é uma pessoa ativa, estão dizendo que quer tomar o lugar do presidente. Se ele é um camarada devagar, isso é um bobalhão que está aí, não faz nada, né? Então, muito cuidado. Ele ficou doente, eu fiquei naturalmente administrando Belém por quase 3 anos, mas tudo quanto eu ia fazer, eu combinava com ele. Ia lá, dava satisfação e tudo mais, tá? Ele tinha uma confiança extrema em mim. Ele batia no meu ombro e dizia: Zé Wellington, você sabe fazer, faça. Era essa a palavra dele. Então, eu procurei, inspirado na graça e no testemunho dele, fazer o meu trabalho como pastor. Muito bom. Presidente, o senhor começou a trabalhar com o pastor Cícero muito jovem, como já Sim. mencionamos. E foi um desafio para o senhor equilibrar o fato de ser um vice-presidente jovem, agora eu digo no quesito pessoas, ministério, tendo um presidente já idoso e até, de certa forma, debilitado? O senhor era muito assediado pelos obreiros para incentivar o senhor a tomar decisões? Não? Sabe, isso acontecia. Porém, eu sempre fui muito centrado. Procurei sempre nada fazer sem autorização dele, porque eu entendi que ele era o pastor da igreja. De maneira que, como ele confiava, eu vou lhe contar aqui um exemplo. Quando nós fomos desapropriados lá da Alcântara Machado, nós alugamos aqui um prédio, nessa primeira rua aqui, Doutor Clementino, Doutor Clementino, e depois compramos aquele terreno da Cotegipe. da Cotegipe. A compra daquele terreno foi interessante. Eu vi o terreno, tinha uns sobradios na frente, e na época custou 2.300.000, e ele estava na casa daquele, tinha uma casa da praia que ele gostava muito de ir lá. Ele estava na casa da praia e eu precisava de resolver isso aqui. Fui lá falar com ele. E ele, como sempre, bateu na minha costa e disse: Você, Zé Wellington, você sabe fazer, faça. Só que tinha que dar 300.000 de entrada. E a igreja só tinha 70. Mas eu tinha. Aí eu emprestei para a igreja, demos os 300 que a gente ensinava, e depois conseguimos, tinha que dar 800 na escritura. E eu peguei um empréstimo do banco, mas aí quando nós recebemos a indenização da desapropriação, que veio logo também, tivemos dificuldade financeira. Graças a Deus por isto. Mas daí a gente tinha que fazer o templo. Para construir aquilo ali, ele não se envolvia. Ele nunca me perguntou quanto custava 1 metro de areia, nem 1 metro de pedra, e nem 1 milheiro de tijolo. Então, eu comprava tudo e administrava a construção. Nós tínhamos 42 irmãos trabalhando, 42 funcionários trabalhando naquela construção, porque tinha que acelerar, porque precisava logo. Estava sem espaço, sem propriedade, né, pastor? Quando fizemos o porão, ali nós ficamos um tempo. Então eu fui aí e disse: Pastor, olha, o porão está pronto, nós podemos congregar agora ali, sair do aluguel. Ele disse para mim só que ele, nos últimos anos, eu não sei o porquê, ele criou assim, um pouco de dificuldade com a banda, ele não gostava da banda. Aí ele falou para mim: Olha, agora não tem mais lugar para essa banda. Eu falei: Pastor, o senhor é o pastor. Se o senhor disser que não tem, não tem. Agora, se o senhor disser arranja um lugar, eu arranjo. Você acha que tem? Pastor, nós temos 45 famílias, não podemos perder. Ele disse: É verdade. Então veja se tem um lugar. E nós acomodamos assim. Então vivíamos sempre assim, não é? Eu consultando a ele e ele determinando que eu fizesse. Ele não dizia: faça isso, isso, isso. Ele dizia: você sabe fazer, faça. Era interessante isso aí, não é? Aí o senhor disse sempre que ele falava assim, né? Quando dava certo, deu certo, fomos nós. Quando, Errado é o Zé Wellington. Quando era um problema ministerial, ele mandava, eu era muito novo, procurava resolver as coisas direitinho. Quando dava certo, bom, você se mandou, ele aparecia.
Quando dava errado, disse, ele está um menino, não sabe resolver nada. Mas isso, né? A gente até estava acostumado com isso, viu? Você tirava de letra, né? Tirava de letra, porque eu entendia que era da personalidade dele mesmo, viu? Ele era assim, viu? Pastor, existia esse dia a dia administrativo da igreja como temos hoje? Do senhor vir, dar expediente junto Sim. com ele e tal, existia? Tinha. Eu tive um período, eu fiz o curso de Direito. E meu primeiro ano de Direito eu fiz pela manhã. E quando eu chegava, eu saía me esforçando para chegar o mais cedo possível no Belém. Chegava às 11h30 e dizia, os doutores estão chegando, eu estou indo embora. E aquilo foi me deixando, eu fui sair dessa faculdade, procurei um outro que eu pudesse ter falta, mas compensá-la. Né? Isso aconteceu, mas eu todo dia vinha como venho todo dia ao Belém. Porque a igreja do Belém, nós tivemos aqui no patrimônio, naquele princípio, que era pequeno, recurso muito pouco, as construções eram mal feitas. Nós tínhamos aqui um construtor, era um gigante, precisava de dois ajudantes para fazer massa para ele colocar. Ele era um monstro. Só que ele fazia o seguinte, ele preparava o terreno, não fazia coluna, não fazia nada, e levantava a parede. E muitos tempos foram feitos assim. E quando a gente assumiu, sabe, assim o tempo, daqui a pouco rachava, o telhado estava caindo e tal. E a gente foi procurando fazer todas essas coisas de maneira duradoura, né? Então, fazíamos quase que uma reconstrução, né? Colocando colunas e vigas e, bom, enfim, graças a Deus que Deus nos ajudou. Acabou que o senhor tocava a parte administrativa, ele estava ali só na sombra, né? Assim, não tinha dúvida. Ele confiava no senhor, né? O senhor passava tudo, mas o senhor que executava. Sim. Executava, combinava com ele dizia, faça, então eu vou fazer assim. E procurei sempre, tanto na parte espiritual, ministerial, junto aos obreiros, como também na parte administrativa da igreja, né? Procurando ter sempre a nossa tesouraria equilibrada, né? Muito bom. Quando o senhor começou a dirigir congregações, qual foi o maior desafio que o senhor identificou? Olha, uma certa feita eu estava em casa e eu era presbítero, dirigia a congregação da Via Espanhola. Parou um carro na minha porta, desceu um senhor, meio gordo assim embaixo. Chegou, bateu palma e eu saí, pois não. Ele disse, olha, o senhor é o dirigente aqui. Aliás, me chamou é o pastor dessa igreja. A minha mãe é da sua igreja e ela está em estado de coma lá em casa. E eu vim chamar o senhor para curar minha mãe. Eita. Eu falei para ele, meu amigo, é o seguinte, eu não curo, não sei curar ninguém, mas vou orar por ela. Chamei o meu sogro, que estava em casa comigo, nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, encontrei um quadro interessante. A irmãzinha em estado de coma, na cama, deitada, e a família em volta da cama. Aí eu cheguei, cumprimentei a todos, e aí fiz uma pergunta para eles. Vocês creem que Jesus Cristo cura? Eles responderam, sim, cremos. Eu disse, então está fácil. Orei a Deus, li um texto da Bíblia, orei ao Senhor, na verdade fui-me embora. Né? Olha, Tiago, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, aliás, desculpe, foi na sexta-feira, no sábado, tinha culto no sábado, a primeira crente que chegou na igreja foi ela. É mesmo, pastor? Jesus curou, mas curou para levantá-la mesmo de uma maneira extraordinária. Tive uma outra experiência também, essa foi dura. Veio uma família do Paraná, e eles trouxeram uma mocinha, uma filha dela de mão, com um braço com tétano. E eles vieram aqui em São Paulo, foram nas nossas clínicas e pediram então autorização para amputar o braço dela. E ela veio, pela madrugada começou a passar muito mal e foram me chamar em casa.
Eu fui, naquele tempo eu podia andar de madrugada, não fazia, não tinha medo, eu fui lá e li a Bíblia, cheguei lá, tinha 4 pessoas segurando ela. Falei, não, irmão, deixa, se ela fazer o que ela quiser. Aí, li a Bíblia, dobrei meus joelhos, fomos orar. Quando eu fiz oração, não sei, ali uns 30 minutos, ou mais ou menos isso, e quando eu me levantei, ela estava dormindo. Tranquilo. Bem, quando foi do culto da Santa Ceia, eu recebi o papelzinho, é uma fulana que dá um testemunho. Aí eu chamei. Ela levantou-se, aquele braço que estava praticamente podre para ser curado, ela levantava assim, Jesus me curou, Jesus me curou. Uma coisa linda, e uma coisa que Deus fez de uma forma maravilhosa. E assim eu vi Deus fazer muitos milagres no nosso ministério. E até hoje estamos orando. Né? Orando e colhendo os Olhando resultados, e colhendo né? os resultados. Porque Jesus Cristo é o mesmo, né? É verdade. E nada ele mudou. E lá na Vila Espanhola nós tivemos, de fato, muitos desafios, porque era uma congregação praticamente em formação, não é? Mas Deus nos deu um número bom de crentes, um povo bom, obediente, e vou lhe dizer uma coisa, um povo que confiava na gente. Às vezes eu diria, nós temos que fazer uma visita, digamos, naquele tempo houve um problema no setor de São Miguel, e então, irmãos, vamos levar o coro e a banda lá para cooperar com os irmãos, vamos lá, mas vocês precisam pagar os ônibus. Aí traz aqui o dinheiro, então para não precisar mais trazer, porque já tinha o suficiente. Era um povo assim de mão aberta, e nós tivemos sempre assim muito, como eu não vivia, não pesava nada do ministério, eu fui 7 anos pastor setorial sem tirar 1 centavo do cofre da igreja. Então, meu relatório, a despesa era R$100 que eu dava para o irmão, guardava o dinheiro, pagava água, luz e o telefone, 0. E assim Deus nos ajudou muito, Deus nos abençoou muito. Presidente, o senhor é um pastor de 90 anos, Sim. caminhando para 91. E muitos irmãos comentam esse detalhe que eu quero deliberar com o senhor aqui agora. O senhor consegue falar bem aos jovens, aos adolescentes, até às crianças, mas também aos adultos. Sim. Mas é natural, o senhor está no meio de 2 fases, a fase dos mais velhos e a fase dos mais novos. Como o senhor... qual foi a regra que o senhor adotou para saber conciliar esses 2 grupos na igreja? Tiago, eu sempre procurei entender que a vida social da humanidade, ela está sempre em evolução. Ela está crescendo e se modificando em muita coisa. Então, eu sempre procurei, porque eu nunca fui radical. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas também nunca fui liberal. Exato. Então, eu procurava conduzir a igreja dentro dos parâmetros da palavra de Deus, sem fazer ameaças à igreja. Porque a palavra de Deus é poder. Eu não preciso chegar a dizer, porque eu sou pastor, porque eu preciso fazer. Absolutamente não. Digo que Jesus faz, é Bíblia, é Bíblia. De maneira que eu procurei sempre acompanhar o desenvolvimento social com o comportamento da igreja, sem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Você está me entendendo? Sim. Então, daí eu pude pedir a Deus graça, porque como na época eu não posso dizer que eu era sozinho, mas era quase sozinho, eu tinha que ensinar as crianças, eu tinha que falar com a mocidade, falar com a igreja, com os obreiros, e assim eu segui do meu ministério até hoje. Então, talvez a escassez de obreiro, que fazendo com que o senhor se adequasse a todas as linguagens, facilitou o senhor ter esse perfil que fala as várias gerações que temos na igreja. Perfeitamente. A dor ensina o doente a remédio. Era a necessidade que tinha, né? Então, eu vou dizer mais uma outra coisa. Eu, na época, eu era feirante.
Eu levantava sempre 3h30, 4 horas da manhã, ia para a feira, ver o trabalho, chegava em casa, aí então a gente tomava um banho, almoçava, ia descansar um pouco, e depois me levantava para ir orar e preparar a mensagem para o culto à noite. Isso era a minha vida, foi isso por muito tempo. Tá? Agora, eu fui da Vila Espana, eu dirigi ali 10 anos. Saí da Vila, como você mandou, que eu fosse para Indianópolis. Eu cheguei em Indianópolis, recebi a igreja, tinha lá, não sei se uns 30 crentes, um pouco mais, um pouco menos. E Deus abençoou aquilo ali. De Indianópolis, quando eu saí de lá, deixei 42 congregações. Deus fez uma coisa extraordinária, não fui eu, foi Deus que fez. Então, um trabalho muito bonito. Daí, então, quando eu melhorei um pouco a condição financeira, eu comprei um carro, né? Então eu ia de carro. Mas quando eu não tinha carro, eu ia de ônibus, com a família, ia de ônibus. Ia até o centro da cidade, lá pegava outro ônibus para ir para lá, porque não tinha, da Casa Verde, não tinha ônibus para Indianópolis, né? O senhor era pressionado pelos radicais a ser um pouco mais severo? Porque o senhor assumiu a igreja numa época que o radicalismo imperava na Assembleia de Deus, né? Acontece o seguinte, eu sempre procurei uma boa amizade. Eu nunca critiquei pelo meu comportamento também eles me respeitavam, né? Sim. Então nós vivíamos em plena paz e santo gozo, né? Muito bom, muito bom. Pastor, ao longo de todo esse tempo aí, o senhor, de um filho, que é o pastor Wellington Júnior, que veio com o senhor do Ceará, Deus lhe deu mais 5. Sim. Dos 6, aliás, 4 são pastores. Sim. Esses filhos também lhe deram netos, que também têm netos pastores. Então hoje o senhor tem filho, genro, sobrinho, neto, daqui uns dias aí vai ter até bisneto que estão no ministério. Nós também sempre ouvimos dos seus filhos que o senhor sempre soube conciliar o José Wellington da igreja, o pastor José Wellington da igreja, com o vovô Dedé em casa, com o Dedé esposo. Como separar, pastor, o trabalho ministerial da família, para não perder a família? Porque o senhor chegou aos 91 anos com toda a sua família servindo a Deus. Graças a E Deus. a gente sabe que isso é resultado de uma plantação que começou lá atrás. Você tem razão. Uma das coisas que sempre eu tive cuidado, porque eu entendo, e ainda hoje entendo, que se existe aí uma hierarquia espiritual, primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Muitos pastores têm dificuldade com a família porque eles se dedicam muito à igreja e abandonam a família. Eu não fiz assim. Eu procurei trazer sempre a minha família junto comigo. Essa que era a realidade. Porque eu pensava daqui a tantos anos e pela grande misericórdia de Deus. Você sabe que eu tenho 6 filhos, casados, tenho noras e genros, tenho 14 netos, tenho 23 bisnetos, está chegando agora o 24º, de maneira que, mas a alegria que eu tenho de vê-los na igreja, todos eles estão na igreja servindo ao Senhor Jesus. Agora, Deus me deu graça e eu não posso de maneira nenhuma me esquecer da ajuda valiosa da Wanda. A Wanda era muito cuidadosa e ela era assim, tanto severa, era um pouco mais radical com os meninos e tal. Então, isto nos ajudou muito, não é? Porque quando ela dava coisas muito pesadas assim, a gente ia e procurava maciar a coisa, né? E, olha, sempre isso foi bem entendido. Eu dou graças a Deus. Você falou que eu tenho 4 filhos pastores. Eu não indiquei nenhum para o ministério. Todos eles foram indicados pelo ministério. Não foi por mim. De maneira que eu dou graças a Deus porque os 4 estão trabalhando, estão dando fruto, não estão dando trabalho. Eu agora estive na América, voltei maravilhado com a igreja lá. Você sabe que aquele trabalho, o pastor Severino começou, eu estive lá, eu tinha uns 30 crentes mais ou menos, eu
Agora eu cooperei lá com 1.400 pessoas. É uma coisa linda. Tem 127 congregações. Mas o trabalho expandiu. Deus tem abençoado o Joel de uma maneira toda especial. Então, assim tem sido o meu ministério. E também podemos destacar que o senhor teve o privilégio de ter um filho lhe sucedendo na liderança do Brasil, né? É verdade. Como o Zé Wellington sempre foi muito equilibrado, e naturalmente ele sempre procurou a me ouvir. Ainda hoje ele está com 70 e poucos anos, mas ele tem papai, como é assim, papai, assim. Ele, todos eles, o Paulo, Apolo, a mesma coisa. De maneira que quando eu cansei, porque a presidência da Convenção Geral exige muita viagem. Pois bem, porque a família de pastores é muito grande. E quanto maior a família, mais trabalho tem. Né? Sim. De maneira que eu tinha que viajar muito. E eu cheguei a 80 anos, eu digo, não dá Não mais. dou mais conta. Não aguento mais, não dá e tá. Aí reuni a diretoria, falei para eles que não queria mais. Eles insistiram muito, eu não quero, não dá e tá e tá. Aí foi quando ele falou para mim, papai, se o senhor puser a mão em cima de mim, eu aceito. Bom, o senhor orou, não, eu orei e eu senti que Deus quer. Eu digo, tá bom, então vamos. E daí Deus te abençoado, vai bem, equilibrado e graças a Deus ele... Pastor, a gente sabe que a família ministerial depende muito da bênção de Deus. Mas como o senhor fazia com seus filhos quando eram crianças, por exemplo, para explicar para eles a necessidade do senhor passar 30 dias no Mato Grosso, como o senhor chegava a passar? Bem, eles não entendiam muito isso. Eu me lembro que, uma certa feita, o Joel era pequeno, o pastor Cícero estava lá em casa, e ele chegou para o irmão Cícero e disse, irmão Cícero, não leva mais meu pai para essas viagens, não. É porque o senhor não tem filho pequenininho, viu? Falou para ele. Mas, sabe, a gente procurava conciliar, não é? Conciliar. Eu sempre, porque é o seguinte, eu sempre entendi que pancada não endireita ninguém, certo? Se em vez de bater num filho, eu chamava e aconselhava. Entendendo? Meu filho fez isso errado e tal, não faça mais. Tá. Porque se batesse, pancada, consertasse, não tinha ninguém na cadeia, né? É verdade. Então, graças a Deus, todos eles assimilaram esse crescimento e essa maneira de comportar, porque eu aconselhava e acompanhava também, né? Certo? Sempre tive muito cuidado. Os meus filhos, todos eles, depois já mesmo de mais, já crescendo, já adolescentes, e horário em casa. Eu nunca dei a chave da casa para um filho, a chave era comigo, certo? O Zé Wellington precisava à noite. Você da escola para cá, você gasta tantos minutos, eu ficava esperando. Toda noite eu estava esperando. Essa aqui é a verdade. Procurando a não dar oportunidade para isso aí. E todos eles, né? Todos eles. Graças a Deus, o mais encrencadorzinho era o Paulo. O Paulo era meio briguento, né? Gostava da confusãozinha. Gostava. Mas a gente, graças a Deus, aconselhou, e Paulo hoje é um bom pastor, graças a Deus. Pastor, que conselho, que mensagem o senhor deixa para um obreiro que, de repente, está perdendo a família e os filhos podem estar culpando o ministério devido à dedicação do pai, da mãe na igreja? Que conselho o senhor dá para um obreiro que talvez esteja passando por uma situação dessa? Eu queria que o senhor falasse olhando para aquela câmera ali, ó, para que eles ouçam o senhor olhando no olho deles mesmo e recebam essa mensagem. Eu queria dizer para você, meu companheiro, que está em dificuldade com a sua família. Em primeiro lugar, consagre a sua vida a Deus, pedindo ao Senhor graça. E chame os filhos, não brigue com eles. Não adianta querer forçar. Nem eu, nem você salvamos ninguém. A obra no Espírito, a salvação, só quem faz é Jesus. Então, chama os seus filhos e aconselhe-os, mostrando o lado do bem e mostrando o lado do mal, certo? E você pode até não ter filho crente, não tem problema. Eles podem não serem crentes, mas tem que respeitar papai e mamãe
é certo? E obedecê-los. Porque eu entendo que enquanto o filho está debaixo do meu bastão, está dentro do meu lar, né, eu o sustento, ele está comigo, ele tem que me obedecer, certo? Agora, eu tenho que compreender também quando a criança tem muitos companheiros aí que não entendem ser criança, parece que nunca foi criança, certo? Eu brincava, eu até fazia carrinho de madeira, eu brincava, mas eu jogava bola também. E isso, assim como é que é? Os meus filhos foram criados também assim. Eu dou graças a Deus, todos eles estão aí, são pastores, casados, têm a sua vida bem, graças a Deus, socialmente falando, todos eles têm uma vida normal, de maneira que precisa compreender o que é uma criança, o que é um adolescente e o que é um adulto, certo? Agora, lembrando sempre, filho é filho. Entenda que você é pai. É pai quando ele tem 1 mês, é pai quando ele tem 70 anos. Não tem problema nenhum. Ainda hoje, o meu filho mais velho, que é o meu presidente da Convenção Geral, ainda hoje ele me pede conselho e eu dou, de acordo com aquilo que eu entendo. Então vivemos assim, nessa harmonia respeitosa, procurando sempre orientar no melhor caminho. Tá certo? E você deve, porque não adianta querer subjugar, obrigar. Não. Salvação é feito por amor a Deus. É a graça de Deus operando no coração da criatura. Então, ore ao Senhor, peça a Deus graça e procure harmonizar a sua família dentro dos parâmetros da palavra de Deus e fazendo sempre um esforçozinho para que ele esteja sempre ao seu lado na casa do Senhor. Amém, muito bem. Glória a Deus. Presidente, este programa é alusivo ao Dia do Pastor, comemorado no 2º domingo de junho. E nós temos pastores que estão sempre muito motivados, entusiasmados, dispostos a trabalhar, mas de vez em quando enfrentam alguns desafios, algum embate até na congregação, no trabalho, que faz com que eles desanimem. O senhor já chegou a desanimar alguma vez? Ah, sim. Como não? Eu me lembro que certo dia eu cheguei para o pastor Cícero, peguei minha credencial e disse, você está aqui, credencial, não quero mais ser pastor, eu não quero ter a responsabilidade dessa credencial no meu bolso. O senhor me deu, eu estou entregando. E disse porque ele pegou aquela, não recebeu, pegou na minha mão e me fez eu colocar dentro do meu bolso e depois me aconselhou. Isso é normal, nós somos criatura humana. Porém, a graça de Deus, ela tem que estar sobrepujar todas essas coisas. A gente tem dificuldade, tem pessoas que falam mal da gente, pessoas que caluniam, existem problemas que surgem na nossa vida, alguns meio desequilibrados da vida financeira se atrapalham. Porém, é o seguinte, procure sempre, que a Bíblia tem ensinamento para tudo, certo? Ensinamento para tudo. Eu, nessa parte de administração da minha vida econômica, eu sempre procurei. Se eu ganhasse 10, eu nunca gastei os 10. Eu gastava 7, deixava 3 de um lado. Certo? Eu digo, não sei, amanhã depois pode ter uma enfermidade, pode ter um problema por aí, eu não preciso estar pedindo emprestado para ninguém. Então, sempre fui assim. E, naturalmente, não deve também ser vaidoso. O ministério não compete, não aceita a vaidade. Não seja orgulhoso, também, porque orgulhoso também não vai para o céu. O pastor precisa ser, em primeiro lugar, crente. Segundo lugar, um homem humilde. Em terceiro lugar, um homem inteligente, que saiba como entender as coisas e administrá-las de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. O senhor tem uma vida devocional muito regrada. O senhor disse que quando era feirante acordava 3, 2 da manhã, mas a gente sabe que até hoje é assim, né? 3 horas da manhã a gente sabe que o senhor está lá de joelhos, orando. Hoje, de madrugada, eu estava orando. Pois é. Orando por essa nossa reunião. Inclusive, sabemos que internado o senhor, enquanto estava lúcido, enquanto estava
no controle do seu próprio corpo, o senhor procurou até no hospital, durante a Covid, manter esse devocional. Senhora. Por que o obreiro necessita tanto de uma vida de oração tão regrada como o senhor mantém até hoje? Olhe, meu irmão, eu tenho, e durante o dia, quando eu posso, vou orar. Não posso perder tempo. O Bíblia é oração. É o seguinte, o obreiro não pode perder o seu contato continuado com Deus. A nossa comunhão com Deus, nela nós recebemos a graça, a orientação do Espírito Santo para o trabalho que nós fazemos. O obreiro que não ora, ele vive pela cabeça dele. O obreiro que ora vive pela orientação do Espírito Santo. Há esta necessidade. Eu quero dizer aqui, mais uma vez, meu companheiro, ore. Ore e ore, porque há necessidade. Porque aquilo que nós fazemos, nós temos um inimigo comum durante 24 horas. O diabo não é satisfeito com a nossa vida. Então ele procura por todos os meios nos entristecer, nos fazer desistir, caluniar, fazer cair no pecado. Então a pessoa precisa estar orando, porque na oração você sente aquela obrigação de ter uma vida consagrada a Deus. Muito bom. Outra coisa, presidente, o senhor cobra muito a presença do obreiro na escola dominical, no culto de ensino, no dia a dia da igreja. Certo. E às vezes a gente tem algum pastor que troca as atividades da igreja por outras reuniões, outros compromissos, e negligencia o trabalho que lhe foi confiado. Ontem mesmo eu telefonei para 2 pastores porque eu os vi num determinado local que não era coisa, não, mas um local que não é para nós do Belém. Nós temos o Belém, e eu entendo que o Belém tem uma forma. Deus nos deu, meu irmão, uma forma, um modelo. E esse modelo nós temos que procurar a conservá-lo. Certo? É como eu disse a você, nós não somos severamente radicais, não somos também, de maneira nenhuma, com aberta. Então, agora precisamos ter cuidado com a nossa personalidade, porque hoje eu estou no púlpito. Se amanhã a igreja me ver num outro lugar que não é condizente à minha fé, à minha posição, os crentes só têm que reclamar. Então, eu ontem telefonei para 2 pastores porque eu os vi num lugar que não convém. E eu falei para ele, falando, o que é que falta? Amém? E, meu amigo, quando Jesus me chamou, ele me deu tudo. Eu tenho tudo à disposição de Deus. Se eu não tenho, é porque não peço. Mas se eu pedir, ele me dá. Hoje, 68 anos depois de ingressar no ministério, o senhor se arrepende das renúncias que teve que fazer para servir a igreja? Nenhuma. Absolutamente não. Todas aquelas renúncias que eu fui obrigado a fazer, certo? Eu, no momento, eu pude até pagar um preço alto, pude até sofrer. Porém, eu entendi e entendo hoje que todas elas foram necessárias, porque em muitas delas eu tinha que aprender lições para executá-las hoje, com a responsabilidade que tenho no ministério da Assembleia de Deus. O senhor considera um obreiro aprovado? Ah, sim. É bíblico, né? Tem que ser aprovado. E Paulo diz, mas não tendo de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Você vê que aí são 3 pontos interessantes, né? Procura prestar a Deus vida aprovado. Vida moral, social, que não tem de que se envergonhar, certo? Bom testemunho, e de um ministério sadio, e que conheça a Bíblia e que pregue, né? Porque senão, o que é que ele vai falar, né? Vai contar a história de carochinha do púlpito, não dá. É verdade. Qual o maior desafio que o senhor acredita que se tem hoje para um pastor? Olha, bem, em primeiro lugar, o exercício, dedicação ao ministério. O senhor julga isso um desafio? Isso é porque é o seguinte, nós somos corpo, a carne. Eu sempre corpo gosta de orar? Não gosta, não. Não.
você tem que sobrepujar essa condição. Então, quando eu levanto às 3 horas da manhã, você tem, eu vou orar, porque eu preciso de orar. Eu tenho necessidade, eu sinto que eu preciso, tá certo? Eu preciso daquele contato com Deus para ter um dia feliz e um trabalho sadio na obra do Senhor. Então, os obreiros precisam dessa dedicação para poder ter um ministério sadio. Porque se não tiver esta comunhão com Deus, essa amizade bem pertinho do Senhor, porque o trabalho é de Deus. O que o homem faz é muito pouco diante daquilo muito que Deus faz. Então, o que é que eu faço? Jesus só me mandou pregar. Agora, daqui até o seu ouvido, do seu ouvido para o seu coração, só o Espírito Santo que faz. Então, essa é a maravilha do ministério, né? Agora precisa pregar. Agora, o senhor sempre fala do obreiro culto, do obreiro preparado, mas o senhor sempre fala também do obreiro mais simples. Sim. Que Deus usa os dois no poder da sua palavra, né? Não tenha nenhuma dúvida. Como eu sou de uma geração de trás, eu vi muitos pastores que liam mal a Bíblia. Porém, uma coisa, eu tinha um irmão que era um presbítero, não era nem pastor da época, era um velhinho, e ele era analfabeto. E a minha classe da escola dominical, a 6ª classe, o professor era o meu irmão, que era deputado, advogado e tal, e coisa, homem culto. E o substituto dele era aquele velhinho. E nós gostávamos da aula do velhinho. Ele chegava e dizia assim: menino, pega a tua revista, lê aí, eu estou com a vista um pouco turbada, lê aí. Mas dali nós íamos e Deus dava graça. Porque, meu amado irmão, a mensagem, quando o homem ora, vem do céu. Não tem nenhum problema. Amém. Glória a Deus. Presidente, para concluir este episódio, eu queria mais uma vez que o senhor, olhando para aquela câmera, o senhor escreveu um livro, Como Ter um Ministério Bem-Sucedido. Sim. E o ministério é uma questão altamente atual. Certo. Todo dia o senhor separa novos obreiros, todo dia vão embora pastores e o senhor tem que empossar outros pastores, certo, como tem acontecido nos últimos meses, com o falecimento de um, o senhor põe outro e tal. Então, essa necessidade de se ter um ministério bem-sucedido, ela é presente, ela é diária. Sim. Queria que o senhor deixasse um conselho para os obreiros de como se ter um ministério bem-sucedido. Eu queria dizer a você, meu querido companheiro, se você deseja ter o seu ministério bem-sucedido, ouça-me com atenção. Primeiro, não perda o seu contato com o céu. E nós só nos comunicamos com o céu através da nossa oração. Então, tenha uma vida de oração. Segundo, se você é um pastor que milita, meu irmão, nesse trabalho que nós fazemos, não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Ou você é pastor ou é comerciante. Uma coisa ou outra. Se você aceitou o ministério, tem, primeiro que tudo, confiar que Deus vai lhe sustentar. Olha para a Bíblia. Veja como Deus provou Elias. Deus mandou Elias lá para a beira do Querite, tomar água do rio e comer aquilo que os urubus iriam trazer. Isso aí é uma prova tremenda. Quer dizer, confiar inteiramente na sustentação de Deus. Então, você vai ser um pastor que vai trabalhar. Não, a igreja é pequena. Não tem igreja pequena, meu irmão. Toda igreja é abençoada pelo Senhor. Toda igreja grande um dia foi pequena. Então não tem problema. Dedique-se e na proporção que a igreja vai crescendo em número, vai aumentando também a sua responsabilidade na sua cultura bíblica, na sua comunhão com Deus, com o fazer entender do ministério que Deus lhe tem dado. Faça isto e você será um obreiro bem-sucedido. Muito bem, você participou do podcast Confradesp em Revista número 19, com o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa,
trazendo experiências e deixando sábios conselhos a todos nós que militamos no ministério, porque este programa é especial, alusivo ao Dia do Pastor. Presidente, nós sempre agradecemos aos convidados em nome do senhor, que é o chefe da programação. Hoje o chefe está aqui, então nós só queremos agradecer ao senhor pela oportunidade que tem dado a todos nós que trabalhamos aqui na comunicação da igreja, de poder servir ao ministério, trabalhando, exercendo a nossa profissão ao lado do senhor. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pela dedicação, pelo temor a Deus que vocês demonstram ter e, sobretudo, o amor que vocês nos faz entender que tem pela obra do Senhor. Então, se eu sou bem-sucedido, é porque eu tenho um grupo de irmãos que me ajudam e o sucesso não é o meu, é do nosso trabalho. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida do senhor, pela vida do pastor Wellington Júnior, que é o vice-presidente da igreja e o coordenador aqui da comunicação também. E desejamos que Deus dê saúde, dê disposição, sabedoria para o senhor, para o pastor Wellington Júnior e para toda a família, para que a gente continue desfrutando da bênção que é trabalharmos na obra de Deus ao lado dos senhores. Amém? Uma mensagem. Nós vamos agora encerrar o podcast com oração e daqui a pouquinho produzindo mais conteúdos aí com o nosso pastor para outras peças que você vai conferir nas redes sociais do pastor, da convenção e da nossa igreja. Pastor, ora agradecendo a Deus por este programa. Querido Jesus, meu amado Salvador, eu te agradeço por este momento tão sublime, quando aqui com os meus companheiros temos falado acerca da nossa vida, do nosso ministério e da tua igreja. Pai, tu bem sabes que nós somos 100% dependentes da tua vontade. Então pedimos ao Senhor para que continue conosco, despertando o nosso coração para nunca nos afastarmos de ti. Guarda-nos, pois, a fim de que a nossa comunhão cada dia esteja mais estreitada, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é maravilhoso e quem anda com Cristo anda seguro, acompanhado com muita bênção na sua vida. Assim eu te peço, meu Pai, abençoa os irmãos, especialmente aqui o Tiaguinho, nosso repórter, o trabalho que ele faz e recompensa com bênção dos céus a dedicação desses irmãos pela tua obra. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.